Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscamos, Senhor, ampliar o nosso entendimento, favorecendo nestes instantes a harmonia em nossa alma, para que estes conhecimentos possam nos sustentar diante dos desafios e provas que encontraremos em nosso caminho. Pedimos, Senhor, a sua bênção para esse nosso esforço renovador e que estejamos, Senhor, despertos e disponíveis para estes momentos de recepção dos benefícios que a espiritualidade nos traz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo Desligamento do Mal, do livro Justiça Divina, que vem sendo estudado já no decorrer do ano passado e esse ano, tá? E vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje, que eu não vou começar lendo a lição, o capítulo. Nós vamos começar com uma passagem do Evangelho para nós irmos aquecendo o tema, tá? Depois, ao final, eu vou ler o texto que vai fechar para a gente as ideias. Dentro do título do capítulo que vai nos guiar hoje, o que nós já podemos inferir quando a gente fala em desligamento do mal? O que pode estar nos trazendo de ideias? O que vocês acham? Como? Reforma íntima. É uma ideia bem sintética, bastante boa. O que mais? A palavra desligamento significa o quê? Desligar do mal mesmo. Sim, desligar do mal. Mas o que é o desligamento? Romper. Romper. E significa o quê? Que a gente estava o quê? Ligado, certo? Então, é um tema que vai trabalhar conosco as nossas vinculações, né? A que estamos ligados. E aqui ele está trazendo a questão do mal. Aquilo que não está no caminho do bem, já podemos dizer que é um mal, ok? Então vamos ver a passagem do Evangelho que já traz essa ideia de ligar e desligar. Jesus, né, junto aos discípulos, depois de uma conversa com eles a respeito de como que as pessoas pensavam quem era Jesus, depois Pedro, inspirado, falou que ele era, né, o Deus vivo. E continuando esta conversa, Jesus se dirige a ele e fala: "E eu vos darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu." O que a gente pode entender dessa passagem, trazendo o conteúdo para a nossa vivência hoje? Contextualmente, historicamente, ocorreu lá, né, na Palestina, Jesus com os discípulos. Primeiro, nós podemos nos considerar alunos também de Jesus?
estamos buscando aprender algo com Ele, através do Evangelho que Ele nos deixou, então é para nós essa passagem, que Jesus nos dá as chaves do reino dos céus. O que é essa expressão reino dos céus? O que vocês acham? Quando fala reino dos céus, o que ela lembra? O que ela significa, simboliza, essa expressão? Todo mundo quer ir para o reino dos céus? Ou quer estar no reino dos céus? Eternidade? Reino dos céus não está se referindo aqui aos mundos espirituais, não. Mas a nossa condição íntima. O Alessandro colocou no princípio, quando eu falei de desligamento do mal, o que isso se refere? Ele falou reforma íntima, né? Então, dentro dessa expressão, as chaves do reino dos céus, Jesus nos traz indicadores, caminhos para que nós estejamos no reino dos céus, para que nós possamos abrir as portas do reino dos céus, mas é intimamente. Se nós estivermos em paz, com a consciência tranquila, é sinal que nós cumprimos com nossos deveres e estamos praticando coisas boas. Então, estamos com a porta do reino dos céus aberta em nossa intimidade, ok? Então, quem nos dá essas chaves é o Evangelho de Jesus. Por isso ele fala, eu vos darei. E o Espiritismo? Hoje nós estamos aqui estudando, né, o Evangelho à luz do Espiritismo. O que o Espiritismo vem trazer? Ele vem ampliar esse entendimento, né? Ele vem explicar algo que ficou ainda numa alegoria, numa visão mais simbólica que Jesus deixou. Então, o Espiritismo vem retirar dali o entendimento, por isso o Espiritismo também é considerado a chave. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Que Jesus, ele é a porta e Kardec é a chave, no sentido de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, voltando aqui, se ele nos dá as chaves para que a gente tenha o reino dos céus internamente, para que nós possamos conquistar esses sentimentos de paz, quando a gente perdoa, quando a gente tem paciência, quando a gente tem tolerância, quando a gente tem amor, é o reino dos céus que está imperando na nossa intimidade naquela situação. Mas quando nós estamos irritados, nervosos, rancorosos, magoados, ressentidos, isso é o que, gente? O que significa isso? O que nós estamos estudando? Não é o livro O Céu e o Inferno? Por essa obra, Justiça Divina? Então, quando a gente está nesse estado, nós estamos no reino do inferno. Não é? Não é ruim a gente ficar ali naquele sentimento de ressentimento, de querer vingar, de odiar? Aquela sensação nos coloca no inferno. E o que o Evangelho vem trazer? As chaves. Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu saio desse estado? Né? Qual que é a chave para o ódio? Qual que é a chave para o ressentimento? Né? Qual que é a chave para a vingança? Então a gente começa a raciocinar o que nós vamos buscar no Evangelho para nos sustentar numa caminhada de buscar esse reino dos céus dentro de nós. E dar uma continuidade. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. De que Jesus está falando ali que a gente pode entender para esse estudo agora? Ligado e desligado. Tudo que nós ligarmos aqui na terra, nós vamos permanecer ligados também no mundo espiritual. Aí já é céu, no sentido de reino espiritual. E tudo que a gente se desligar na terra,
também continuaremos desligados no reino espiritual. Do que nós podemos nos desligar e nos ligar aqui para favorecer um estado melhor na espiritualidade? Olha o título do nosso capítulo hoje. De que a gente tem que desligar? Do mal. Então, se aqui na Terra eu me ligar ao mal, eu vou permanecer ligado no plano espiritual, ok? Eu liguei aqui na Terra, na minha convivência, com qualquer atitude, palavra, ação que diz respeito ao mal, eu continuo. Se eu desencarnar naquele momento, eu continuo ligado no plano espiritual. Por isso nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno tem lá relatos, depoimentos de diversos espíritos em vários graus de evolução, mostrando através dessas narrativas como eles estão lá. Então os criminosos que se arrependeram, chega lá, eles estão arrependidos, querendo uma nova oportunidade para corrigir o erro. E aqueles criminosos que estão lá que não se arrependeram? Continuam focados no mal. Então, continuam vinculados. Então, para que nós tenhamos uma ligação positiva no plano espiritual, aqui na Terra a gente também precisa se ligar ao positivo, ao bem. Isso é uma questão de quê? Sintonia. Ao que eu escolho me ligar? Ao que na Terra, na maior parte do meu tempo eu estou ligada? Vocês já viram, por exemplo, hábitos de pessoas que gostam de ver o noticiário, ouvir ou ler? Naquele momento ali, o que vai determinar que escolha eu faço, que reportagem eu leio? Aquilo que eu me sintonizo, que eu tenho afinidade. Então, estou ligando. E na medida que eu me alimento daquelas informações, daquelas narrativas, eu estou reforçando a ligação. Então, se é um conteúdo que vai me levar para uma instabilidade, para um nervosismo, para uma ansiedade, para um medo, para um ódio, se eu continuo com aquela vinculação várias vezes no meu dia, o que eu estou fazendo? Escolhendo permanecer nesse mal. Então, a questão é de sintonia. As chaves para sair daquilo nós temos? Temos alguma indicação já. Afinal, a gente está estudando. Então, muitas vezes eu vou pensar em me desligar depois que eu já estou ansiosa, depois que eu já estou nervoso, depois que eu já estou com raiva. Aí que eu vou falar assim, nossa, estou muito alterado, deixa eu desligar. Como é que a gente desliga, gente? Só virar a chavinha? Tem todo um trabalho também, não é? E às vezes nós vamos começar esse trabalho de desligar do mal e tem aquela, é como se fosse uma vozinha interna dentro da gente falando assim, não, termina de ler, não, olha lá de novo, está vendo lá a vizinha saindo, o que você acha que está fazendo? Está instigando a gente ainda a permanecer naquela sintonia. Isso tem um nome dentro do Espiritismo. Qual que é o nome disso? Pode falar alto. É uma influência negativa que a gente chama de obsessão espiritual. Muitas vezes nós não estamos lendo o jornal sozinho, nem ouvindo uma música sozinho, nem num diálogo com alguém sozinho. Estamos rodeados, conforme nós já vimos no Evangelho, né? Paulo é que fala isso, por uma nuvem de testemunhas. A gente não está sozinho nunca. Então nós temos os nossos parceiros e parceiras também invisíveis. Nós podemos contar sempre com o nosso amigo espiritual se a gente estiver vinculado ao bem. Mas até se eu me embrenhar no mal, o amigo espiritual se afasta. Porque você fez o quê?
decidiu escolher se ligar ao mal. Então, gente, essa passagem já nos mostra a responsabilidade. Nós temos a liberdade de escolher a que nos ligar. Mas se nós queremos reino dos céus, já temos uma indicação de que precisamos nos desligar na terra daquilo que nos gera mal-estar e que provoca o mal para nós e para os outros. Se nós queremos nos ligar ao reino dos céus, nós temos que nos ligar ao bem, desde aqui. Beleza até aqui? Algum comentário? Então, nós falamos aqui da obsessão, né? Daquela vozinha interna que às vezes fica nos instigando a permanecer ligado ao mal. E nós vamos ver que isso é através de quê? Das nossas ideias. É através dos pensamentos que esses estímulos nos chegam. Mas antes de continuar, deixa eu ouvir a pergunta. Pode falar? Esses ligados também pode entender, inclusive de vínculos, né? Vai sustentar aquela ligação do mal. Porque muitas vezes, quando a gente está numa busca do espiritual, existem pessoas, seja familiar, amiga, que não está mais naquela frequência. E isso é difícil de desligar, porque às vezes você fica preocupado com o outro, que ele está numa demanda ali, mas não está mais de acordo com o seu processo de busca. Sim. Desligar do mal, porque às vezes você fica ligado naquele vínculo, e isso vai permanecer. Você fica preocupado, por exemplo, com um amigo que está numa necessidade, você fica sempre mal com a pessoa para auxiliar. Seria também isso, né? Desligar também de vínculos. Né? Com certeza. Palavras, relacionamentos, pensamentos, atitudes. Está englobado aqui. Pensamentos, palavras e ações. No nosso dia a dia. Nós muitas vezes nos desculpamos, nos justificamos de não escolher o bem, porque, mas meu marido, meu irmão, minha mãe, tem que olhar isso e aquilo. O que Jesus nos disse no Evangelho? Ele fala assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se você despertou, segue-me tu. Não é? Então, muitas vezes, nós é que damos justificativas da gente não caminhar, porque a gente está olhando para trás. E no Evangelho o tempo todo é assim, gente. Aquele que toma a mão do arado, não olhe para trás. Se a gente olhar para trás, o que a gente vai ver? A retaguarda nossa tem muito mais experiências de desequilíbrio. Nossa retaguarda, nosso passado. Tem uma mensagem, agora eu não lembro o livro que eu li e nem o título da mensagem para falar para vocês, mas eu não esqueci a referência prática que o amigo espiritual trouxe. Ele falava o seguinte, se você toma um carro para dirigir, se você ficar olhando o retrovisor o tempo todo, o que vai acontecer? Ninguém aqui é motorista, não? Você vai fazer o quê? Vai bater. Então, o que você tem que fazer? Você olha à frente, de vez em quando você olha o retrovisor, não é? É isso que ele disse para nós. Nós temos a referência, olhando o retrovisor, o que eu fiz no passado. Nossa, eu não devia ter agido daquela forma. Olhei o retrovisor, mas se eu ficar só olhando o que eu fiz de errado, ou o que o fulano fez de errado, o que acontece? Eu mergulho naquilo e não consigo seguir em frente. Eu vou bater, eu vou estacionar, eu vou me acidentar, né? Então, para um trabalho de evolução, nós temos que ter a consciência que o projeto que nós somos responsáveis somos nós. Até os filhos, né? Eles vêm através de nós, ficam conosco, recebendo o que é importante para eles, e aí é a missão dos pais, mas chega um ponto que eles vão o quê? Tomar as próprias decisões, as escolhas.
Essa semana eu conversei com uma mãe de mais ou menos 61 anos, que estava chateadíssima que a filha de 36 saiu de casa. Finalmente ela resolveu morar com o parceiro. Aí eu falei assim, eu estou escutando direito ou não, hein? A senhora está infeliz porque a sua filha foi assumir a vida dela? Ah, porque agora eu fiquei sozinha. Então, assim, ela tinha que ficar olhando para a senhora. Isso é um mal ou um bem, gente? Muita gente ficou calada. Por quê? Será? Às vezes a gente acha que filho é para ficar olhando para a gente. Eu vou ter filho para que quando eu ficar com 60 e mais alguma coisa, vai olhar para mim, né? Vai cuidar de mim. Não é para isso que a gente tem. Não é? Não é? Oh, evolução. Então, os pais precisam dar força para que os filhos caminhem, tenham sucesso, prosperidade, vençam seus desafios. Ah, mas a gente fica velho também, a gente é doente. Ninguém vai olhar para a gente e falar assim, como filho, ela pode, se ela foi bem abastecida, de um cuidado, de preocupar com o outro, ela vai olhar. Mas não vai ficar ali cuidando igual bebê, não? Não é isso, não? Então, vamos direcionar isso aí. Quem está ficando idoso aí, está nos seus 30, né? Um dia eu li um texto falando assim, 30 anos já está na idade idosa. Eu falei, quê? Então, já passei muito tempo, né, disso aí. Porque... o que é, então, depois dos 30? Aí eu fiquei assim, pensando, falei, gente, a gente não se dá conta, né? Que antes dos 30 é 29, né? 29, 20. Aí a gente pensa juventude, né? Só que nós temos um problema, que a neurociência está mostrando que a adolescência está só progredindo, assim, alargando, né? Estão descobrindo partes do nosso cérebro que não amadurecem antes dos 30. Aí eu falei, puxa vida, adolescência para sempre? Já pensou, você está com 80, está amadurecendo ainda uma coisinha lá? Mas pode correr esse risco, né? Ok. Só um Patrícia, eu moro com os pais até hoje, matemática lá, todos os três moram com a mãe dele, e aí? E aí? Todos moram com minha mãe, e aí? Cada caso é um caso. Mas eu estava falando é o sentimento, a que essa mãe está ligada, qual é o olhar que ela tem para a filha, né? Então, cada um vai analisar como é que eu estou assumindo as minhas coisas. Porque você é a mãe, aí você assume a sua parte. Ela é a filha, assume. Gente, filhos nós vamos ser para sempre, não vamos? Missão de mãe é até para sempre. Missão de pai é até... Mas vai mudando. E também ser filho adulto dentro de casa com os pais adultos é outra relação. Não é mais filhinho. Um dia eu escutei agora eu já nem lembro, mas se eu escutei, se eu li, mas falando o seguinte, que chame o seu filho pelo nome depois de certa idade, para reforçar a identidade dele. Ô filhinho, ô filhinha. Às vezes a gente fica infantilizando o outro. Então, chame pelo... Ô João, ô Maria, né? Ô Marcos. Como é que sua mãe te chama, Marcos? Conta para nós. Marquinhos. Ô filhinho. Então, aí já é outro relacionamento, né? Então, aquilo que ela falou lá, né? Que ela trouxe essa oportunidade de a gente falar dos relacionamentos. Eu não deixo a casa da mamãe porque ela precisa muito de mim. Opa! Opa! Então, vamos repensar, né? O que é que eu estou fazendo para que a outra pessoa fique dependente? O que é diferente de um estado de adoecimento grave em que a pessoa só tem aquele ali para contar. Muito diferente, tá? Mas muitas vezes nós justificamos não avançar porque estamos olhando o retrovisor.
E família de origem é retrovisor. Família atual, projetos atuais, mesmo que eu não me case, eu tenho os meus outros filhos, né? Os projetos que eu me dedico, o trabalho profissional, são filhos. O que vocês estão gestando, né? Qual é a gravidez atual? Às vezes eu estou com 70 anos, mas eu estou grávido. Estou grávido de umas ideias, ó, legais para transformar o mundo. Então a gente precisa ver que é assim que o mundo evolui. Uma amiga da faculdade lá, ela mora com a mãe dela, eu estou morrendo de cansado pela semana. Minha mãe pede meu carro, ela vai sair. Ela pega o carro dela e vai sair. Não tem uma festa para ele. Não, você saiu. Ontem você saiu. Não, eu vou sair hoje. Ó, inverteu, né? Que bom, olha só. E se a mãe estivesse em casa acamada e falando assim, ô filhinha, não vai pra festa não, vai namorar não, você tem que me dar comida. Bom, parênteses fechado. Eu estava falando das ideias. Parênteses fechado. Guarda aí. Porque eu coloquei da obsessão, isso também é obsessão, tá, gente? Quais ideias que me guiam? Emmanuel tem um texto chamado Ideia Dirigida, que ele fala que as nossas ideias é que nos dão impulso. O que eu estou cultivando, escolhendo cultivar de ideia? Então, olha o que ele coloca. A ideia dirigida, ou seja, ela tem um foco de direção. É alicerce de qualquer organização. Então, assim, eu quero um projeto, eu tomo uma decisão, eu tenho uma ideia e vou executar, aquilo é um alicerce, a ideia é alicerce. A ideia não é ainda a realização. Assim como o alicerce não é ainda a casa. É a base. Entretanto, como ocorre ao projeto de obra determinada, que é a construção que eu estou falando, que exige material adequado para que se levante, a ideia dirigida não vale por si só. Posso ter um monte de ideias bacanas, mas se eu não executar, é só um monte de ideias. Para evidenciar-se, é indispensável conjugá-la ao suor da realização. Suor da realização é sinônimo de quê? Trabalho. Então, se eu tenho uma ideia que eu quero executar ou que eu acho ela bacana, eu preciso me dirigir como realizar. E para realizar vai ter o suor, o sacrifício, a renúncia. Eu vou ter que deixar a retaguarda, a zona de conforto que eu estou, não é? Outro dia eu estava assistindo um trabalho de terapia, um grupo, né, vamos chamar assim, e a moça estava assim, falando assim, é relacionado a esse assunto que a gente está falando. Ela falou assim, estou morando na casa da minha mãe até hoje, mas eu acho que eu tenho que ter minha casa. 40 anos, mais ou menos, que ela tem. E ela é uma bailarina, dá aula de dança e psicóloga. Aí, conversa vai, conversa vem. Ela ainda permanecia naquele lugar porque era confortável para ela. Ela mesma foi trabalhando as conversas durante o encontro e foi falando assim, mas é confortável para mim eu não ter uma responsabilidade de assumir as minhas próprias contas, organização doméstica, as minhas refeições, as minhas roupas, etc, etc, etc. E ela foi colocando ali que lugar que estava o trabalho dela. O trabalho dela estava ficando... ela não estava tendo tanto desejo de dar aulas como antes. Por quê? Às vezes, gente, acontece na nossa intimidade uma coisa que chama cansei. Cansei da vida, do jeito que ela está todo dia essa mesmice. Na verdade, não é a vida lá fora, é a vida que eu estou fazendo. Aí eu tenho uma ideia e falo assim, não, vou organizar minha vida diferente. Mas vai ter que suar, vai ter que pagar o preço. Não tem meia entrada na vida, é só inteira. Então nós vamos ter que pagar. Ai, mas eu não estou querendo.
Então, até que ponto você realmente quer dar o passo diferente? Cansado, enfastiado do mal, todos nós vamos ficar. Um dia a gente vai cansar até de não fazer nada. Lembra que no começo eu falei, ou a gente se liga ao bem, ou a gente se liga ao mal. Ah, mas e se eu não estou nem ao bem nem ao mal? Não tem estado neutro. O Livro dos Espíritos coloca isso para a gente, né? Nós seremos responsáveis pelo mal que haja sido ocasionado por não fazermos o bem. Vou trazer essa pergunta daqui a uns minutos. Agora eu vou deixar o amigo falar. Pode falar. Está relacionado? Então tá, sigamos. Ainda voltando na ideia dirigida. Mesmo assim, urge compreender que se pede a alavanca da vontade, ou seja, eu tenho a ideia, eu preciso de uma alavanca para alavancar essa ideia para a vida prática que chama vontade. A fim de fundamentar-se no bem, ligar-se no bem, ao bem, revestir-se do bem e sustentar-se no bem, reclama trabalho intenso de nossa parte, para que se mantenha no melhor que possamos fazer. Então Jesus nos falou, eu darei as chaves, mas quem dá o esforço? Nós. E tudo que você ligar, será ligado nos céus. Tudo que você desligar, será desligado no céu também. Então, nós é que vamos fazer esse trabalho intenso aqui se a gente quiser se ligar ao bem. Não adianta ter só ideias do bem. A ideia dirigida para o bem é bom. Por exemplo, vou fazer uma oração, eu estou com a ideia dirigida para o bem, não estou? Ah, alguém me pediu para orar por ele porque está doente no hospital. Vou fazer isso agora. Leio uma mensagem do Evangelho, ou de uma obra, e faço uma oração por aquela pessoa. Naquele momento eu estou ligada ao bem? E depois que acabou a oração? O que falou aqui? Para continuar ligado no bem, revestido no bem, sustentado no bem, preciso de um trabalho intenso. Ah, eu vou lavar as vasilhas da minha cozinha que está suja. Então, como é que eu vou lavar essas vasilhas? Reclamando? Achando bom? Que bom ficar minha pia limpinha. Vou meditar na pia, já falamos disso aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer a sequência? Porque nós estamos assim, né? Numa faixa dentro de um padrão comum que nós todos estagiamos entre aqui e aqui. Mas, em alguns momentos, nós vamos elevar o pensamento ao bem, né? Depois a gente volta para a nossa faixa. E como que eu vou continuar? Será que eu vou continuar ligado ao bem? Ou eu me desligo, tuft, tirou a tomadinha da prece. Agora, lá em casa é assim, a minha cachorrinha faz o teste, né? Ih, fez cocô fora do lugar. Antes de eu xingar, deixa eu sair de perto um pouquinho. Acalmar, volta, limpa. Mas antes eu já ficava brava. Eu já xingava achando que ela estava entendendo tudo, né? Ela estava com medo de mim, a monstra. Eu acho que eu era a animala mais brava que ela via no mundo. Quem tem cachorro aí, gato, né? Por escolha, deve entender melhor que eu. Quem é que levantou a mão? Ah, Patrícia. Xará. Quando você falou de ideia bem dirigida, eu pensei no foco, né? Porque às vezes são muitas ideias. E esse foco bem dirigido, ele né, direciona o que você... Porque tem a vontade, né? É ideia dirigida no bem, ao bem, revestida do bem. Não é ideia bem dirigida. Ideia bem dirigida, você gosta do foco também. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, tem vontade de fazer Sim. uma coisa. Dispersa, né? Dispersa, você falou da disposição. É uma outra ideia nesse sentido, né? Seguindo nessa ideia dirigida que Emmanuel nos traz, ele fala, por exemplo, se você está doente, um problema de saúde,
Qual que é a ideia que você deve dirigir? Na recuperação. Na recuperação. Reclamar. No bem-estar. Vai, toma o remédio. Tem gente que fala assim, ai, que remédio ruim. Fala a verdade. Nossa, detesto tomar vacina. Ai, tem que tomar soro? Tá. Tem gente que fala assim, nossa, graças a Deus que existe esse remédio que vai tirar minha dor. Deus abençoe esse soro que eu fique hidratada logo e saio desse hospital. É diferente? Olha só o que eu estou ligando. Então, eu me ligo na recuperação, quando todos os recursos que eu enxergo, isso aqui vai me ajudar. Às vezes não é só remédio não, viu, gente? Às vezes eu tô lá trabalhando no meu estado de saúde, estou tomando os remédios tudo bonitinho, atendo uma porção de gente assim, tomo os remédios tudo certinho. Mas está com tanto de ideia negativa, uma reclamação, um desânimo. Preocupando demais com a doença. Preocupar já é o problema, agora demais já é dobro do problema, né? A questão é a que realmente eu estou disposto. Eu estou disposto realmente a dirigir minha ideia para a saúde? Se é para a saúde, não é só remédio. Tem pessoas que estão na depressão e tem estados depressivos que são mais intensos. A pessoa quer ficar mais deitada, não quer fazer nada. Mas a gente precisa fazer um mínimo de movimento para dar um sinal para o corpo de que ele está vivo. Se está vivo, tem solução, não tem? Então, um mínimo, até, gente, imaginar que eu estou dançando já é um mínimo movimento. Porque eu já estou deitada lá na depressão e ainda fico lá só imaginando que tudo está ruim, não sei o quê. Continuo mais deitada ainda. Ai, gente, deixa eu pôr uma música aqui. Aí imagina você dançando lá. Você está estimulando seu cérebro para funcionar diferente. Isso é um mínimo movimento. Começa a piscar, pelo menos, né? Então, muitas vezes, a gente quer a saúde, mas não quer o preço que custa. Porque, gente, manter a saúde não é algo de graça. Todo mundo sabe disso. E na hora de pôr em prática, a gente não... só tomar um remedinho mesmo. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito de seguir as falas dela, Ana Beatriz Barbosa. Tem muitos vídeos dela no YouTube, ela escreve os livros para leigos, assim, coloca coisa bem ao nível, né? Para a gente entender, que ela fala assim, você não ter doença mental não significa que você tem saúde, não. O fato de você não ter um adoecimento mental, não estar com uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma psicose qualquer, não significa um transtorno qualquer. Para ter saúde é mais, gente. É se ligar ao bem. Então, o Emmanuel coloca nessa ideia dirigida, quando você estiver doente, então pensa nas coisas da recuperação, imagina você bem, recebe bem os recursos que tiver ao seu alcance. Mas na minha família, todos os meus antepassados morreram de câncer, então o que me aguarda? Aí você já começa a dirigir a ideia para o câncer? Por que você não dirige a ideia para a prevenção? O que é que eles não fizeram? Porque se eu já estou aqui na frente, você imagina os meus ancestrais todos que hoje podem estar no plano espiritual ou até reencarnados. Mas será que eles iam querer que eu também adoecesse igual a eles? Sofresse como? Quer que avança, né? Avança um pouco, a ciência não avança? Então avança você. Então, os meus ancestrais, morreu de câncer. E aquele também morreu de câncer. Nossa, que dó. Então, peraí, como é que era o estilo de vida deles? Com o que eles se ligavam? O que eles arejavam a mente era com o quê? Era com o evangelho? Era com leitura? Era com o quê? Então, vamos fazer um novo estilo. Para que, se a doença vier a bater na minha porta, vai ser muito mais leve. Então, isso que eu falei agora é o que Emmanuel fala mais à frente. Sendo a ideia dirigida a uma construção da inteligência, a inteligência do mal
age também com ela. Então, gente, dirigir nossas ideias para o bem, trabalhar essas ideias no bem, revesti-las, né, com ações no bem, isso é o dever daquele que quer construir uma ligação com o bem. Porque o pessoal que está ligado ao mal, eles também têm ideias dirigidas. Começam a elaborar os seus mecanismos. No livro... Vou pular aqui, peraí. Esse aqui. Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. Ela faz um estudo da obra de André Luiz, pegando a obsessão como tema. É uma obra muito densa. E eu trouxe para vocês um trechinho aqui para falar da obsessão oculta. Vocês já ouviram falar na obsessão oculta? O que é oculto? Todo mundo aqui está obsediado oculto, tá? Só para vocês saberem. A hipnose é fenômeno corriqueiro na Terra, gerando associações maléficas e destrutivas. Vamos ficar só nessa frase. A hipnose é um fenômeno corriqueiro. O que é hipnose, gente? Ficar balançando aquele negócio assim, a pessoa, aí começa a fazer tudo que você manda. Essa é uma ideia muito simbólica que é isso mesmo. Mas, na verdade, não fica balançando nada na sua frente. Vem uma ideia. Nossa, imagina um bolo de chocolate agora. Aquela derretendo assim, olha. Tá todo mundo pensando no bolo de chocolate, não tá? Isso é uma hipnose. Imagina, gente, aquela água fresquinha do riacho, aquele barulhinho, sabe? Mansinho, assim, os passarinhos de manhã, aquela coisa assim, o sereninho da noite que está assim nas folhagens. Vocês imaginaram? Sentiram? Isso é hipnose. O que eu estou fazendo com vocês? Sugerindo ideias. E ao sugerir ideias, vêm as imagens. E o que eu faço com isso? Fico ligado naquilo. A hipnose é um fenômeno corriqueiro. É assim que os desencarnados trabalham conosco. Para o bem ou para o mal. Se nós estamos o tempo todo sujeitos à hipnose, como fenômeno, por exemplo, eu falei aqui uma coisa de encarnado para encarnado, né? E vocês foram aí. Em alguns segundos foram comigo na ideia, não é? Não é? Então, e se eu tivesse falado algo negativo? Por alguns segundos vocês iam comigo. Até que você falou assim, opa, não quero seguir essa ideia. Muda o foco, né, Patrícia? Deixa eu dirigir a minha mente para outras coisas. Então, quando ela coloca da obsessão oculta, só um minutinho, tá? Grande parte dos crimes, escândalos e, de certa forma, dos suicídios tem aí sua origem. Crime, escândalo, suicídio. Isso é o quê? Mal. O mal dirigido aos outros e o mal dirigido a si mesmo. Tem nas hipnoses, nas ideias sugeridas negativamente, a sua origem. Então, se a gente fosse parar agora para responder a seguinte pergunta, o que eu tenho que ficar vigiando? Os meus pensamentos. E os pensamentos, eles têm como é que eu vou dizer? Estímulo do sentimento. Então, se eu aqui estou na relação com o outro, a gente está conversando, e eu comecei a sentir uma inveja dele, do que ele está me contando, do que ele realizou. Entende que eu comecei a sentir uma inveja? Aí os meus pensamentos começam, tomara que, nossa senhora, ou eu tenha igual, ou ele não segue mais em frente, porque depois vai ser difícil de alcançar, olha só. Então, pelo meu sentimento, vem uma ideia
E se eu dou vazão a essa ideia, eu consigo o quê? Associações. O que é associação, gente? Ligações, certo? A gente vai se ligando a outros que comungam com aquela ideia. Então, ninguém está sozinho nas suas ideias. Aí tô lá na minha casa pensando escondido. Eu brinquei essa semana com uma colega que eu falei, eu tomei bomba em todos os testes dessa semana. Que eu ia dar esse estudo, né? Todos os testes de desligamento do mal, eu tomei bomba. Sabe o que é bomba? Bum! Na hora que era para eu ficar respirando, trabalhar minha calma, eu fiquei ansiosa. Na hora que era para eu aceitar o não, eu comecei a xingar internamente. Na hora que era para eu ter paciência de escutar, eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu tenho tal coisa para fazer. Pronto, tomei bomba. Nos 3 que eu lembrei, tá? Porque com certeza teve mais. Então, eu falei assim, gente, como nós somos vulneráveis aos mesmos métodos que nós cultivamos a vida inteira. Ou encarnações inteiras. Encarnações inteiras eu não tive paciência. Encarnações inteiras eu fiquei ansiosa, com medo, preocupada. Aí eu lembrei que quando eu estava terminando minha faculdade, a gente faz aquelas comemorações, né, de encerramento, aí fizemos um churrasco. Aí chegou lá no churrasco, tem muitos anos isso. A minha colega, uma bem criativa que eu tinha na turma, fez um troféuzinho para cada um, assim, que ela achou característico. Então tinha uma colega que todo dia chegava atrasada na escola, morrendo de sono e mal-humorada. Aí ela desenhou, fez um desenho do reloginho com sono, troféu para fulana de tal. Aí fez uma lá que toda vaidosa, ela chegava toda arrumada, 7 horas da manhã, toda arrumada, parece que saiu do salão. Aí é a mais vaidosa. Aí ela ganhou o troféu de um batom. Aí eu não sei falar para vocês tudo não, mas ela me deu um troféu também. Vocês querem saber? A mais preocupada. A mais preocupada, ela desenhou um neurônio assim, vermelho, todo preocupado, com umas rugas de preocupação. Eu lembrei disso essa semana também. Na hora que eu tomei a bomba nos testes, eu falei assim, nossa senhora, já tem mais de 30 anos. Nessa vida, né? Então, o desligar do mal é um trabalho, gente. Porque às vezes a gente se liga naquele momento a uma calma, mas é importante cultivar. É importante todo dia fazer um exercício de calma. Todo dia. Eu falo, não pede calma para Deus, hein? Não pede paciência. Mas coloque para você, eu vou fazer o exercício de calma hoje. Seja o que acontecer, eu vou fazer o exercício de calma hoje. Pode esperar, que vai ter ocasião. Isso é desligar do mal. Porque eu estou fazendo uma proposição de me ligar ao bem. Então, lembrem da hipnose, que ela nos lembrou, da obsessão oculta. Se ela está oculta, ela está espreitando. Qualquer momento aí, a gente não reza o Pai Nosso. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em... Pois é, porque a gente cai. Por isso que a gente reza isso. Bom, gente, eu já falei desse livro para vocês, do Esculpindo o Próprio Destino, né? Quase acabando ele. 10 páginas. E eu queria trazer um exemplo do desligamento do mal. Nesse livro, mostra a região inferior, né? Os espíritos ainda muito ligados ao mal. Então, tinha um grande líder lá, chamado O Maioral. E ficavam nas regiões mais subterrâneas da Terra, assim, como se tivesse assim, a superfície aqui, os encarnados, e os lugares mais ocultos ficava coordenando essas investidas do mal, tanto sobre os políticos, as leis que eles vão elaborar, quanto para os encarnados dentro das nossas vidas normais. Estimulando as nossas viciações, as nossas imperfeições, etc. Só que
subjugado a esse maioral, tinham vários outros espíritos, também em graus de inferioridade, mas numa graduação evolutiva dentro da maldade. Então, tinham um grau de maldade maior e outros que eram só hipnotizados. Ou seja, eles tinham tanto medo que eles faziam tudo que mandavam. Por que eles tinham tanto medo? Porque eles se sentiam culpados de terem cometido erros e atrocidades, e esses espíritos mais intelectuais, na maldade, eles utilizam do sentimento de culpa, das ideias de vergonha que a pessoa cultiva dentro dela para subjugá-las à vontade deles. Você, então, você vai ter que fazer isso, porque você também não vale nada. Então, eles eram instigados a obsediar os encarnados, né? Ia ter o carnaval, então vai todo mundo lá para ajudar os encarnados a exagerar em tudo que eles fizerem, para que vocês tenham um benefíciozinho, mas continuem praticando o mal, né? Bom, esse maioral, quando vou chegando lá no final do livro, que é o que eu estou agora, aparece a identidade dele, quem ele tinha sido no passado, de outras encarnações. Ele tinha sido uma última vida dele, chamado Jeroboão, não vou deixar vocês lerem ainda não. E ele tinha feito uma maldade tão grande por uma inveja. Tinha um parente, ele era parente, né? Lembra que eu falei na outra vez que eu citei esse livro, que tinha um político que eles estavam influenciando para que ele ajudasse a elaborar leis favorecendo o aborto e tal. Bom, esse político desencarnou, né? Começa o livro com esse desencarne e no final do livro a gente vê que ele estava ligado a esse maioral numa vida passada. E o vice-maioral, vamos dizer assim, o subordinado ao maioral, chama vice-maioral lá no livro mesmo, que estava tentando capturar esse político na espiritualidade, porque ele tinha sido resgatado pelos amigos espirituais, mas chega no final do livro, eles têm um encontro. É o seguinte, esse vice-maioral, na vida passada, foi pai desse político, casado com a mentora que estava resgatando esse político no mundo espiritual inferior. E nessa vida em que os três estavam ligados numa família, estavam vivendo numa simplicidade, no esforço, né, de trabalho muito tempo atrás, viu, gente? Isso aí vai milênios afora. E tinha um parente que ficou com inveja da felicidade dele. E aproveitando da ausência dele, que ele era um lenhador, ele foi para a floresta para pegar as toras, né, fazer as lenhas. A esposa estava grávida, a esposa teve o filho até na ausência dele. E estava ali, depois que o menino nasceu, estavam felizes. E esse parente com inveja da felicidade, porque ele desejava a mulher dele. E ela o preteriu por escolha ao outro. Ele tramou um crime em que ele e outros, né, comparsas, atacam a mulher e o filho enquanto ele está ausente no trabalho, na floresta. E na hora que ele chega, ele vê a esposa sendo violentada e morrer em decorrência disso, e o filho sendo queimado numa fogueira, bebê. E foi uma dor muito grande para ele. E ele jurou que ia se vingar desse Jeroboão, né? Vamos dizer assim. E eles passaram a vida inteira um perseguindo o outro. E esse que perdeu a esposa e o filho, a única pessoa que ele tinha afeto viva na terra era o pai. E sabendo desse desejo de vingança do filho, o pai ficava tentando, né? A função dos pais, né? Meu filho, vamos seguir a vida. Não fica olhando para trás, vamos seguir a vida. Não, eu vou achar onde ele estiver.
e ele deixa o pai e vai para outras aldeias procurando sempre esse inimigo. O inimigo soube da ausência dele, o que fez? Outro crime, tirou a vida do pai. Então era muita coisa dentro da intimidade desse espírito ali guardado. E eles passaram o resto da encarnação se perseguindo, mas um não tirou a vida do outro porque aconteceu desse que foi o assassino perder a vida na mão de outros inimigos. Mas passaram no mundo espiritual a ficar se perseguindo. Mas os mecanismos da lei divina vamos reencarnando, né? E na reencarnação, muitas vezes, é o disfarce que a gente precisa para o inimigo não nos encontrar. E assim foi passando as reencarnações e chegou onde eles estavam. Só que esse maioral estava desencarnado, que era esse assassino anterior, comandando toda uma ação para influenciar dentro das leis do poder legislativo, e é relacionado aqui ao Brasil. Mas na hora do acerto de contas, a espiritualidade coloca eles diante novamente. O pai antigo, daquela antiguidade, era o mentor agora que resgatou esse filho. A mãe era outra serva, vamos dizer assim, também não vou falar que ela era uma mentora, mas era ali ligada, estava fazendo o trabalho de resgate. Então todos se reuniram e esse maioral apareceu também. E a espiritualidade foi trabalhando ali o coração deles e falando para esse maioral, está na hora de você assumir um novo destino. E ele não escutava, ele estava todo transformado, deteriorado, perispiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, ele queria era o poder. Aí, depois desses mentores não atingirem totalmente o fim que eles objetivavam, que era esse novo patamar para recomeço, vem Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes aparece, se coloca ali diante deles e fala para esse espírito, né, de que era importante que ele considerasse aquele momento ali que ele estava vivendo como um momento decisivo de transformação, que chega para todos nós, de desligamento do mal, vamos chamar assim, conforme o nosso tema hoje. E ele resistindo, não. Aí começa a descer uma luz muito suave naquele momento e dessa luz começa a se delinear uma pessoa que era o próprio Cristo. E Jesus surge naquele instante e diz para esse maioral, antigo Jeroboão e antigo Caifás, e diz para ele, sacerdote, todos somos convocados para a seara de Deus, no tempo justo. Bendito seja o teu dia. No reino do Pai não há violência, e tua alma é livre para escolher, tanto quanto será forte o suficiente para suportar as escolhas feitas. Então, quem era ele? Né? O Caifás, o sumo sacerdote, né, da época da morte de Jesus, né, que comandou essa crucificação, tentou de alguma maneira, né, que prevalecesse esse poder terreno para os judeus, né, para os sacerdotes, manipulou para que fosse daquela forma. Então chegou o momento. O que vocês acham? Ele aproveitou o momento? Deixou passar? Jesus veio ali em pessoa? Se fosse vocês, o que vocês iam fazer? Naquele momento, vários outros espíritos estavam ali naquela região trevosa. Alguns se ajoelharam, alguns começaram a chorar, alguns fugiram. Nossa Senhora!
Deve ser Deus chegando, vamos olhar nossos pecados, vamos fugir. Cada um teve uma postura, mas teve vários que quiseram, já cansados, né, do mal, quero uma coisa nova. Cansei. Mas e o maioral? O que vocês acham? Deixou passar, será? 539. Tá curiosa? Eu vou ler para vocês, porque é tão interessante que a gente vai se vendo também, né, Emerson? Na posição do outro. Então, ele vira para Jesus e fala assim: você é o cordeiro covarde em pessoa? Gritou trêmulo: sou Jesus, teu irmão. Respondeu amistosamente: está em meus domínios. Ousou falar a perversa entidade, agora em um tom menos ameaçador. Jesus responde: os domínios do Pai pertencem a todos os seus filhos. Tanto me pertence o inferno, que tu julgas administrar, quanto te pertence o céu, ao qual um dia chegarás por teus próprios esforços. Mas só vou quando eu quiser. Quando ele responde isso, eu falei: gente, igualzinho a gente. Pirraça. Desde que a gente nasceu, a gente faz pirraça. Só vou se eu quiser, só faço se eu quiser. Né? Teu tempo te pertence, tanto quanto a evolução é uma determinação de Deus sobre todas as criaturas. Para Deus tem pressa não, gente. Com Deus tem paciência e tempo. Agora, você é que escolhe, não é? Você é que decide se você se liga ou se desliga. Tenho muito a fazer aqui embaixo, como já o fazia na Jerusalém de nosso tempo. Represento o representante desse Deus no julgamento dos culpados. Olha só o que ele se considerava. Fiscalizo as oferendas nos templos, organizo as coletas em nome dele, administro as punições aos pecadores e velo pela exatidão das Escrituras. Esse é o Caifás, como fariseu, né? Do lado de fora, organizo, fiscalizo, em nome de Deus. Mas e a minha intimidade? Alessandro não está aqui mais, mas foi ele que falou a palavra reforma íntima. Teve reforma íntima? Não, né, gente? Ele ainda carregava as características do sacerdote e ainda teve outras oportunidades de prática, de outro tipo de mal, né? Mandar matar, é a mesma coisa. Mas chega um tempo para todos nós em que isso vai cansar, né? Então, o desligamento do mal muitas vezes começa com um cansaço. Lá no livro Os Mensageiros, tem um capítulo chamado Os que Dormem. Vocês já viram? Então, André Luiz vai lá, né? E tem lá vários espíritos naquele pavilhão de uma enfermaria dormindo. E o mentor explica para André Luiz que aqueles que estão dormindo ali, o que acontece com eles enquanto eles estão dormindo? Vocês sabem? Por que eles estão dormindo no plano espiritual? Vocês sabem. Por que é? São espíritos que acreditavam no nada, que não ia ter nada depois da morte. Ou que iam dormir, não tem pessoas que pensam assim, que iam dormir. Então, o mentor explica para o André Luiz aqui, ó. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador na Terra. Lembra que a gente pegou a passagem? Tudo que ligares na Terra. Então, quando na Terra não se ligava ao bem, nem a nenhuma ação renovadora, reforma íntima.
E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada. O fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Então, a gente acreditar na vida superior, que vai ter uma vida, que ela é ativa, que eu vou continuar trabalhando lá, aprendendo lá, fazendo coisas lá, isso já movimenta a nossa alma. Só de acreditar, a gente já entende que a gente vai continuar ativo. Mas se a gente não acreditar, eu desencarno e mesmo diante de toda a atividade do plano espiritual, o que vai acontecer comigo? Dormir. Só que o amigo espiritual explica para André Luiz, observa o sono deles. É um mau sono, porque estavam envolvidos em pesadelos. Relembrando nesses pesadelos, momentos de ligação com o mal. E André Luiz observa uma senhora, mais ou menos de 60 e poucos anos de idade, que estava lá na enfermaria, dormindo ali. E quando ele observa a parte frontal, né, do cérebro espiritual, ele vê as cenas que ela estava enxergando, dela cometendo um crime contra o marido. E André Luiz, na hora que ele vê aquelas cenas, ele fica com compaixão daquela senhora, porque logo após o crime ela enlouquece. Porque na hora do crime ela estava com uma porção de associação, de obsessores junto dela, aproveitando do desejo dela e eles querendo. Porque todos nós temos as influências negativas e positivas. E ao executar o crime, após o crime, ela se deu conta do mal que ela fez ao outro e que ela fez a ela enlouqueceu na hora. E começou a gritar socorro. Então André Luiz vê aquela cena que estava reciclando durante o sono. Olha o sono daquele que é ligado ao mal. Né? Então o trabalho para se ligar ao bem é para a gente também ter saúde e sono bom no plano espiritual, viu gente? Que a gente aqui quer dormir bem, não quer? Ter uma noite boa, descansar, acordar ativo no outro dia. No plano espiritual a gente tem que dormir bem também. E lá existe o sono daqueles que trabalham, e o sono é o momento de reparação, de renovação, né? Ontem uma pessoa falou comigo assim, minha filha tem que descansar para ter criatividade. Sim, então tem o período da atividade, preferencialmente que seja ligado ao bem, tem o período do repouso, o período de se ligar novamente. E às vezes nesse período do repouso eu tenho ideias, né? Dirigidas ao bem, né, Patrícia? Foco. Aí quando eu acordo eu vou continuar. Então, só para terminar a fala de Jesus, né, que ele fala no finalzinho, a liberdade é um dom divino. Então, nós temos livre-arbítrio. Desligar do mal é livre-arbítrio. A liberdade é um dom divino, Caifás, porque os atos de cada um irão ao seu encontro aonde ele estiver. Ou seja, o nosso perispírito é o registro do nosso processo. O processo na justiça, né, no Tribunal de Justiça, é um processo, né? Você entra lá, tem um processo, tem um tanto de prova lá dentro, argumentação de um lado e de outro. O processo criminal está registrado no perispírito. Tudo aquilo que você fez de mal está ali, e de bom também. Então, os atos irão ao seu encontro aonde ele estiver. Aqueles a quem você deve, aqueles que você semeou algo, você vai rever. Não te esqueças de que o amor de Deus não te abandonou. Foste antes tu mesmo que o deixaste. Essa é a cruz dolorosa que haverás de carregar até o próprio Calvário. O que vocês acham que ele decidiu depois de ler isso aqui? O maioral já. O que vocês acham que ele decidiu? Depois dessa fala aqui? Vocês ainda estão em dúvida? Ele decidiu continuar organizando o trabalho dele no mal. Ainda. Não desistiu ainda. Ainda. Aí olha o que Jesus fala para... Porque depois que ele volta lá, chama os subordinados dele para ir
voltar, né? Vamos cuidar, né, do nosso trabalho no mal, né? Aí Bezerra de Menezes fala para Jesus, ô Senhor, falhei de novo. Espera aí que eu vou falar agora. Senhor, mais uma vez falhamos na tarefa, exclamou Bezerra, assumindo a responsabilidade pelo insucesso na tentativa de arrebanhar este espírito tão empedernido. Sorrindo carinhosamente, Jesus afagou-lhe os cabelos e disse, querido irmão, o amor, às vezes, pode ser comparado à gota de orvalho. É pequenino, mas penetrante. Caifás está melhorando. Entrevejo em seu coração brechas pequenas por onde o rocio do bem, rocio, né? Vai penetrar e ajudá-lo a pensar em tudo o que viveu neste dia. Logo mais, daqui a alguns séculos, talvez esteja aceitando nossas mãos estendidas. Deus tem paciência. Continuemos na obra. Então, gente, Deus tem paciência com todos nós. E a decisão é de cada um. Permanecer ligado, trabalhar por desligar do mal e se ligar ao bem, né, gente? Aquilo que a gente falou, né? Não adianta ficar só sem fazer o mal. É preciso se ligar ao bem. Não vai dar tempo de eu ler o texto do Justiça Divina, como eu tinha pretensão, mas aqui no texto vai falar dos corpos físicos, deformados, cegos, surdos, ou mesmo com problemas mentais, que muitas vezes é a forma com que esses espíritos, muito ligados ao mal, vão ter para vir numa reencarnação dolorosa, expiando a consequência das suas faltas. Aí lembra quando eu falei da ideia dirigida, da gente pensar na saúde e ir em frente? Pensar na saúde, ver o que eu posso fazer pela minha saúde e colocar em prática? Então, lá no finalzinho, Emmanuel fala assim, só para a gente encerrar, vou ler o último parágrafozinho. Se alguma enfermidade irreversível, porque é expiatória, te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição física, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós que temos errado infinitamente, no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Então, é o que o texto traz da importância que a gente precisa dar ao corpo, mesmo que ele tenha uma enfermidade, um defeito, porque ali está registrado que nós estamos eliminando um mal-estar da nossa alma. É a oportunidade também, porque a gente olha para as pessoas, por exemplo, que têm essas deficiências ou enfermidades graves, e a gente fica assim, oh meu Deus, só para sofrer? É, para sofrer. A consequência das escolhas ligadas ao mal. É para desligar. Ok? Obrigada, então, pela paciência. Vamos aproveitar, então, e nos ligar nesse momento a uma boa vibração em favor do bem para a nossa comunidade, para nós mesmos, para o nosso país, para o nosso mundo, reverberando aí. Então vamos lá. Agradecido, Senhor, pelas reflexões que pudemos obter nesta manhã, te pedimos que continue nos auxiliando a olhar o bem, a
pensar no bem, agir no bem, para que possamos, Senhor, ter um amanhã mais favorável e uma vida mais leve. Que a Tua paz possa nos envolver neste instante, nos auxiliando a harmonizar as próprias sensações, sentimentos e retornarmos às nossas atividades e aos nossos lares de uma forma mais equilibrada e melhor. Obrigada, Senhor, que a Tua paz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.